O que você faria se soubesse que o destino da humanidade já está selado? Se eu te dissesse que tudo o que estamos vivendo agora foi profetizado há séculos e que o que vem a seguir mudará o mundo para sempre? A fome, as guerras, as crises e até mesmo o avanço da tecnologia fazem parte de um plano maior. E a maioria das pessoas nem percebe o que está acontecendo diante dos seus olhos. E verdade é que estamos à beira de um momento decisivo. Um tempo onde um líder carismático surgirá oferecendo paz e segurança, mas escondendo uma agenda sombria. Um sistema de controle se estabelecerá e aqueles que não se submeterem enfrentarão consequências severas. Mas isso não é uma teoria da conspiração. É uma profecia bíblica se cumprindo exatamente como foi anunciada. E agora eu te pergunto, você está preparado para o que está por vir? Porque acredite, ignorar essa verdade pode custar mais do que você imagina. No final, cada pessoa terá que fazer uma escolha, e essa escolha definirá seu destino eterno. Então, fique comigo até o fim deste vídeo. O que você vai descobrir hoje pode mudar completamente sua visão do mundo e, mais importante, pode salvar sua alma. E antes de começarmos, quero te fazer um pedido. Muitas pessoas assistem aos nossos vídeos, mas não estão inscritas no canal. Se você quer continuar recebendo revelações bíblicas e estar preparado para os tempos finais, clique no botão de se inscrever agora e ative as notificações. Assim você não perde nada do que estamos trazendo aqui. Agora, abra sua mente, prepare seu coração e venha comigo nessa jornada que pode transformar sua vida. Imagine um mundo onde a incerteza se torna a única certeza. Fome, doenças, desastres naturais e conflitos emergem de todos os lados, como se fossem apenas peças de um grande tabuleiro movidas por forças invisíveis. A humanidade, em sua ânsia por progresso, construiu sistemas gigantescos que agora vacilam diante de sua própria complexidade. Em Mateus 24:7, Jesus já alertava: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Essas palavras ecoam cada vez mais fortes nos noticiários, mostrando que o mundo não está apenas em crise, ele está à beira de algo muito maior. As pessoas correm atrás de soluções rápidas, mas a cada tentativa parece que novos problemas surgem. A economia, os governos e as estruturas sociais entram em colapso um após o outro. Os alimentos se tornam escassos, as doenças se espalham como fogo em palha seca e a instabilidade política transforma cidades inteiras em zonas de guerra. O medo se instala como uma sombra persistente enquanto as multidões clamam por segurança e estabilidade. No entanto, é exatamente nesse desespero que os alicerces da liberdade começam a ser corroídos. O que parecia ser apenas uma crise temporária, na verdade, abre caminho para mudanças irreversíveis. A história já provou que, em tempos de caos, a humanidade se torna vulnerável a qualquer um que ofereça uma saída. Assim como aconteceu em outras épocas de colapso, sempre há alguém disposto a surgir como salvador. Mas será que essa salvação vem sem um preço oculto? Quando as pessoas estão sufocadas pelo medo e pela incerteza, muitas vezes entregam seu destino nas mãos de líderes que prometem restabelecer a ordem. E esses líderes, por sua vez, sabem exatamente como usar essa confiança em seu favor. Mas e quanto à fé? Em tempos de provação, há aqueles que se voltam para Deus, buscando respostas e direção. A Bíblia nos mostra que a tribulação não é o fim, mas um chamado para que voltemos à verdade. Enquanto o mundo se agita em um turbilhão de crises, a única rocha inabalável permanece, sendo a fé. Aqueles que confiam em Deus e discernem os tempos não são enganados pelas soluções fáceis.
pois sabem que a verdadeira resposta não está em governos ou sistemas humanos, mas na promessa divina. E é nesse cenário de incerteza que um novo protagonista começa a surgir. Um líder carismático, alguém que promete restaurar a paz e trazer estabilidade ao mundo. Seu discurso é cativante, suas ideias parecem inovadoras e sua presença inspira confiança. Mas será que ele realmente veio para salvar ou para conquistar? Diante do caos, surge uma voz que corta a escuridão como uma lâmina afiada. Ele não grita, não impõe, mas suas palavras têm peso. Seu olhar transmite segurança, seu discurso promete esperança. As multidões, famintas por direção, ouvem e se encantam. Afinal, quem não desejaria alguém que finalmente traga ordem? Em meio à confusão, a história já nos mostrou que, nos momentos mais sombrios, as pessoas estão dispostas a seguir aquele que promete luz, mesmo que essa luz esconda sombras profundas. Esse líder não surge do nada. Ele é carismático, estrategista e, acima de tudo, entende o desespero das massas. Seu tom é pacificador, suas ideias parecem ser a solução exata para todos os problemas. Ele se apresenta como aquele que pode restaurar a estabilidade, reconciliar nações, acabar com as guerras e trazer um novo tempo de prosperidade. Mas, por trás de sua eloquência, há algo mais. O próprio apóstolo Paulo nos alertou sobre aqueles que viriam com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, segundo lido Tessalonicenses 2:9. Será que a humanidade, tão desesperada por segurança, conseguirá perceber o engano antes que seja tarde demais? As multidões, exaustas do medo e da instabilidade, começam a confiar. Ele não impõe, pelo menos não ainda. Ele apenas sugere, conduz, conquista. Suas palavras acalmam corações inquietos. Suas promessas criam esperança onde antes havia apenas desespero. Pouco a pouco, sua influência se espalha como raízes profundas em terra fértil. E quando menos se espera, ele já não é apenas um líder. Ele se torna a única opção, a única esperança. Quem poderia rejeitá-lo? Quem ousaria questionar aquele que aparentemente só quer o bem de todos? Mas há algo diferente nesse cenário. Enquanto muitos se rendem ao encanto desse novo governante, outros começam a sentir um peso no espírito. Algo não parece certo. Como pode um homem ter tantas respostas, tanto controle, tanta capacidade de unir até mesmo os que antes eram inimigos? Aqueles que ainda guardam discernimento percebem os sinais. Afinal, a verdade raramente vem envolta em promessas tão perfeitas. Mas alertar os outros se torna um desafio. Quem ousaria falar contra aquele que todos amam e admiram? E assim, enquanto o mundo se rende a esse novo tempo de paz e ordem, uma nova estrutura começa a se formar. Uma estrutura que, sob a aparência de segurança, esconderá o mais sofisticado sistema de controle já visto. Um sistema onde cada escolha, cada transação, cada movimento será monitorado. E para que isso funcione, algo fundamental precisa ser implementado: um controle tecnológico absoluto sobre todas as pessoas. O mundo se transformou. As antigas barreiras que separavam países, economias e ideologias começam a desaparecer. Em seu lugar, um sistema unificado surge, prometendo eficiência, segurança e conveniência. As pessoas não precisam mais carregar dinheiro, nem se preocupar com roubos ou fraudes. Todas as transações agora são digitais, rastreáveis, seguras. A tecnologia se torna a aliada perfeita desse novo tempo de paz. Mas, por trás dessa modernização, esconde-se um mecanismo muito mais profundo: o controle total sobre cada indivíduo. A liberdade, antes defendida como um direito inalienável, agora se transforma em um privilégio condicionado à conformidade. Sistemas de reconhecimento facial estão em toda parte.
Inteligências artificiais analisam cada comportamento, cada palavra, cada escolha. O que antes era apenas uma ferramenta para proteger a sociedade se torna um instrumento de obediência. Quem se recusa a aceitar as novas regras é simplesmente excluído do sistema. Sem acesso ao dinheiro digital, sem a possibilidade de comprar ou vender, essas pessoas se tornam invisíveis. Isso te lembra algo? No livro de Apocalipse, encontramos um aviso claro. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Apocalipse 13, 16, 17. O curioso é que tudo parece acontecer de maneira tão natural. Aos poucos, a sociedade se acostuma a ceder pequenas liberdades em troca de segurança e comodidade. Primeiro, são apenas identificações digitais. Depois, um sistema de crédito social que recompensa os bons cidadãos e pune os problemáticos. Mais tarde, um sistema onde tudo, trabalho, saúde, educação, está vinculado a um único registro global. Então, quando a última peça for colocada, já não haverá como resistir. O que antes parecia uma escolha, agora se torna uma obrigação. E o que acontece com aqueles que percebem o perigo e tentam alertar os outros? São desacreditados, chamados de alarmistas, acusados de espalhar desinformação. A mídia, alinhada ao novo sistema, rapidamente classifica qualquer resistência como uma ameaça à estabilidade. Afinal, quem poderia ser contra a paz, contra o progresso, contra um sistema que beneficia a todos? As vozes contrárias são silenciadas, enquanto a maioria segue adiante, sem questionar. Mas essa transformação não se limita apenas à esfera material. Junto com esse novo sistema de controle vem também uma nova forma de pensar, uma nova espiritualidade global. Uma crença que promete unir todas as religiões em um só propósito, dissolvendo as diferenças em nome da harmonia universal. Porém, será que essa nova fé realmente representa a verdade ou esconde algo muito mais sombrio? A palavra tolerância se torna a bandeira do novo tempo. Todas as religiões agora convergem para um único caminho, um único propósito: a unidade global. O que antes eram diferenças doutrinárias, agora são consideradas divisões desnecessárias. A fé, dizem, precisa ser adaptada aos novos tempos. Textos sagrados são reinterpretados, dogmas são suavizados e conceitos como pecado e arrependimento são deixados de lado em nome da aceitação universal. Mas será que essa nova espiritualidade representa a verdade? Ou é apenas mais um laço sedutor para prender aqueles que buscam Deus? Desde o início, a humanidade sempre sentiu a necessidade de se conectar ao divino. No entanto, essa busca foi constantemente manipulada. Basta olhar para a Torre de Babel, Gênesis 11, 1, 9, onde os homens tentaram criar um sistema próprio para alcançar o céu, rejeitando a autoridade de Deus. Agora a história se repete. Essa nova espiritualidade global não busca levar as pessoas para mais perto da verdade, mas sim diluir suas crenças até que não reste nada além de uma fé genérica, sem compromisso e sem poder real de transformação. Os líderes desse novo movimento falam de amor, mas um amor que não exige mudança. Pregam a paz, mas uma paz construída sobre concessões. Em nome da unidade, os princípios são deixados de lado. Aqueles que insistem em permanecer fiéis às Escrituras são vistos como antiquados, intolerantes, até mesmo perigosos. A nova espiritualidade não aceita absolutos. Tudo é relativo, moldado conforme a vontade do homem e não conforme a vontade de Deus. Mas, e os que resistem? Eles se tornam um problema para esse sistema. Aos poucos, as pressões sociais se intensificam.
O mundo começa a ver os fiéis como obstáculos para o progresso, pessoas que se recusam a se adaptar. E como sempre acontece na história, aqueles que não se encaixam no novo modelo são marginalizados. O caminho está sendo pavimentado para um sistema onde a lealdade a Deus será testada de forma definitiva. E então, algo inédito acontece. Uma marca é instituída, um símbolo de compromisso, de fidelidade ao novo regime. Recusá-la significa ser excluído da sociedade. Aceitá-la significa render-se completamente a essa nova ordem. O tempo da neutralidade acabou. Agora, cada um precisará escolher em quem realmente crê. A decisão já não pode mais ser adiada. O sistema foi estabelecido, a nova espiritualidade consolidada, e agora um último passo se faz necessário: a lealdade absoluta. Mas como garantir que todos estejam verdadeiramente comprometidos? Surge então um símbolo de total adesão, uma marca que distingue aqueles que estão com o novo regime daqueles que insistem em caminhar por outro caminho. Sem essa marca, ninguém pode comprar, vender ou sequer existir dentro da sociedade. A profecia de Apocalipse 13, 16, 17 se cumpre diante dos olhos do mundo e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. A princípio, a marca é vendida como algo prático, moderno, necessário para o funcionamento do sistema. É apenas um avanço tecnológico, dizem, uma maneira de garantir que todos possam viver em harmonia. Mas os que conhecem as Escrituras percebem que essa não é uma simples inovação. É um pacto, um selo de submissão total, um teste de fidelidade. Aceitá-la significa mais do que garantir conforto e estabilidade. Significa abrir mão da própria alma. Os primeiros a recusá-la enfrentam sanções leves, restrições financeiras, dificuldade de acesso a serviços básicos. Mas conforme a resistência aumenta, as punições se tornam mais severas. O governo e a mídia classificam os dissidentes como fanáticos, inimigos do progresso, ameaças à ordem pública. Primeiro, são perseguidos socialmente, depois fisicamente. Muitos são presos, outros executados. O mundo inteiro se volta contra aqueles que se recusam a se curvar. A fé, antes algo pessoal e discreto, agora se torna uma linha divisória, intransponível. Não há mais espaço para a neutralidade. Ou se aceita o novo sistema e se beneficia dele, ou se mantém fiel a Deus e se enfrenta às consequências. O peso da decisão se torna insuportável para muitos e a apostasia se espalha. Pessoas que um dia professaram a fé agora cedem ao medo, convencidas de que Deus entenderá sua fraqueza. Mas as Escrituras já advertiam: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, 25. Mas então, quando tudo parece perdido, um novo acontecimento abala o mundo. O tempo do engano chega ao fim. A verdade que muitos tentaram esconder finalmente se revela. O rei, que uma vez foi rejeitado, agora retorna em glória. O juízo está prestes a começar. O mundo que um dia zombou de sua vinda, agora treme diante do inevitável. O céu escurece, a terra estremece e no horizonte algo impossível de ignorar acontece. O rei está voltando. Aqueles que zombaram, aqueles que perseguiram, aqueles que se achavam intocáveis, agora sentem o peso de suas escolhas. O mundo que construiu sua segurança sobre alicerces de areia percebe que todo o seu império não passa de uma ilusão. Os sinais estavam lá desde o início. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
Mateus 24:30. Para os que confiaram nas promessas divinas, esse é o momento da redenção. Mas para aqueles que venderam sua alma ao sistema, não há mais tempo para arrependimento. O líder carismático, o sistema de controle, a falsa espiritualidade, tudo se desmorona em questão de instantes. O que parecia ser um governo eterno se revela como nada diante da soberania de Deus. A autoridade humana, que um dia se impôs com tanta arrogância, é reduzida ao pó. O juízo começa. Os que aceitaram a marca, os que perseguiram os fiéis, os que se renderam ao engano, agora percebem que sua escolha teve consequências eternas. O tempo da graça se encerra e a justiça divina se manifesta sem impedimentos. O próprio Senhor, que uma vez veio como cordeiro para salvar, agora retorna como leão para julgar. Os reis da terra, os poderosos, os ricos e os líderes caem em desespero, buscam refúgio, tentam se esconder, mas não há escapatória. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16. Mas para os que permaneceram fiéis, este é o momento pelo qual esperaram toda a vida. As lágrimas derramadas, as dores suportadas, as perseguições sofridas, tudo isso agora se transforma em glória. O mal é finalmente derrotado. O inimigo, que por tanto tempo enganou as nações, é lançado no abismo. A justiça prevalece e o novo reino é estabelecido, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. O mundo é restaurado à sua verdadeira forma e Cristo reina para sempre. Mas mesmo diante dessa realidade, uma última questão permanece: a escolha da fé. Cada pessoa em sua jornada teve oportunidades de decidir. E agora, o tempo das decisões chegou ao fim. O destino eterno de cada um está selado. Mas para aqueles que ainda têm tempo, uma pergunta precisa ser feita: qual será a sua escolha? Não há mais como ignorar a realidade. O tempo da neutralidade ficou para trás. E agora, cada um precisa responder à pergunta que ecoa desde o início dos tempos: de que lado você está? Desde o Éden, a humanidade tem sido confrontada com escolhas: obedecer ou rebelar-se, confiar em Deus ou seguir seus próprios caminhos. Mas diferente das decisões do dia a dia, essa escolha não afeta apenas esta vida. Ela define o destino eterno da alma. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Para muitos, essa decisão não parece urgente. Ainda há tempo, dizem. Talvez amanhã eu pense nisso. Mas o amanhã não é garantido. A Bíblia nos alerta que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, sem aviso, sem chance para arrependimentos tardios. 1 Tessalonicenses 5:2. A ilusão de que sempre haverá uma segunda chance tem sido uma das maiores armas do inimigo. Ele não precisa convencer ninguém a rejeitar Deus diretamente. Basta que as pessoas acreditem que podem adiar essa decisão. E então, quando o tempo se esgota, a verdade se revela em sua totalidade. Alguns, ao verem Cristo retornar, perceberão que ignoraram todos os sinais, que endureceram seus corações até que fosse tarde demais. O desespero será indescritível. Mas para aqueles que creram, que permaneceram fiéis apesar das dificuldades, a chegada do Rei será o momento de sua maior alegria. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Essa escolha não pode ser feita com base no medo, mas sim na convicção. Seguir a Cristo significa renunciar ao mundo, abrir mão do conforto temporário em troca de uma glória eterna. Significa estar disposto a carregar a cruz, sabendo que cada renúncia aqui é uma vitória na eternidade. Muitos serão chamados, mas poucos atenderão. Alguns se deixarão enganar pelo sistema.
Outros cederão à pressão, mas haverá aqueles que resistirão até o fim, e esses receberão a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Agora, a pergunta que resta é: e você? De que lado estará quando esse dia chegar? Enquanto ainda há tempo, a decisão precisa ser feita. E para aqueles que escolhem a verdade, a promessa é clara: e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Agora que você conhece a verdade, só resta uma pergunta: qual será a sua escolha? Você vai ignorar os sinais e seguir o fluxo deste mundo, ou vai abrir os olhos e se preparar para o que está por vir? O tempo está se esgotando e essa decisão não pode ser adiada. E eu quero saber, qual parte deste vídeo mais te impactou? O que mais te fez refletir? Deixe seu comentário abaixo, porque eu leio todos e quero saber sua opinião. Sua interação é essencial para que mais pessoas recebam essa mensagem. Se este vídeo trouxe clareza para você, compartilhe com seus amigos e familiares. Ajude mais pessoas a enxergarem a verdade antes que seja tarde demais. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que estamos trazendo aqui. Agora, clique no próximo vídeo recomendado na tela e continue essa jornada de conhecimento espiritual. Nos vemos lá.